E aí, bebês, olha, hoje, professor Álvaro e eu montamos uma série de aulas para falar de atualidades com vocês. E esta aula aqui que a gente preparou, ela surgiu de uma motivação no meu Instagram, Quando vocês problematizaram lá numa enquete as dificuldades de estudar online. Bora ver isso! Olha lá! Aprendizagem remota frente à pandemia, sobre a ótica dos discentes e os problemas tecnológicos. Por que a gente colocou isso? Porque vocês têm um celular e não sabem mexer no celular. E nos aplicativos, o que é pior. Então a gente entendeu que a gente precisa começar a trabalhar melhor com vocês. O quê? O que é essa aprendizagem remota que ainda não ficou claro. Vamos lá. Nas competências da BNCC, vem lá dizendo que você tem que se comunicar e tem que ter cultura digital. Nós estamos aqui, olha, cultura digital. Professora, mas vem aqui, eu preciso estar alinhado aqui. Amor, você tem informação, mas você não tem um conhecimento. Lembra que a gente já falou sobre isso daqui? Às vezes você tem um conhecimento, mas você não tem informação. Do que vale isso? Nada. Então veja, se eu tenho informação no Instagram, que vocês vivem lá no Instagram, e eu não sei filtrar aquela informação, eu estou dizendo que eu não sou informado, nem tenho conhecimento. Eu apenas mexo, mas eu não sei o que eu estou fazendo ali. Então, essa cultura digital aqui, para este momento, para a nossa aprendizagem remota, porque não é ensino à distância remota, tá? Já a gente vai problematizar isso aqui. Você precisa ter uso crítico, que é o quê? Saber filtrar as informações. Criativo, usa os aplicativos, meu amor. Tem uma série lá que dá para você arrumar lá a sua cabecinha e começar a estudar direito. E significativo, por quê? Quando eu começo a mexer no meu telefone, no notebook, o que acontece, amor? Eu começo a entender que aquilo ali pode ser muito mais do que apenas as redes sociais. Então, para isso que existe a cultura digital. Porque você vai ser capaz de ser mais produtivo. Porque além de você ficar mexendo nas redes sociais, você vai começar a mexer em coisas que estão alinhadas à sua aprendizagem nesse momento. Conhecimento e resolver problemas. A educação na pandemia, ensino à distância dá importante solução emergencial, mas a resposta de altura exige um plano para a volta às aulas. Gente, tem aluno dizendo bem assim, aluno e pais, da seguinte maneira. Mas poderia ter feito o mediado aí para a gente ter aula presencial. Gente, esse momento não é porque a gente quer, não. É a nossa alternativa para que ninguém fique sem ter aula. O que é que exige esse momento aqui para a gente realinhar? Compromisso e disciplina. Você precisa sentar a bunda na cadeira e assistir às aulas produzidas, seja ela online, seja ela gravada, do YouTube no fulano, de Beltrano, que alguém indicou. Você precisa ter esse foco. Sabe por quê? Amor, se você não tiver esse foco, você não vai poder culpar nem A, nem B, nem C. Sabe por quê? Você teve o subsídio. Foi você que não quis se informar. Foi você que não quis fazer o conhecimento. Então, veja, é uma cadeia produtiva. Você tem um calendário. E o calendário é o mesmo? Não, as escolas precisaram se reinventar. A nossa escola precisa se reinventar todos os dias para atender as demandas. E aí você tem os professores, que são os sujeitos nesse momento, que estão aqui gravando as aulas, estão fomentando o aprendizado de vocês. A família tem que ser importante. Por quê? Ela agora está entendendo o sacrifício dos professores, justamente para poder atender as demandas que chegam para nós, Você tem aqui essa questão da revisão, sobretudo de valorizar o docente, Foi uma das respostas que a gente recebeu lá, foi o quê? Valorizar o professor. Eu nunca valorizei tanto a presença do professor em sala de aula, fiquei tão feliz de ouvir isso. Mas veja, além de valorizar em sala de aula, valorize ele sempre, antes, durante e depois, porque o nosso processo de aprendizagem, ele está antes, durante e depois. Ele é sequencial, ele não para, bebê. E aqui está esta professora gravando aula. Para quê? Para que vocês não fiquem sem saber o que é essa educação na pandemia. É a mesma coisa
Não, exige sacrifício, exige de mim foco e disciplina. Ou seja, aqui, todas as estruturas da escola, todas, precisou se organizar para que vocês pudessem entender. Então, esse ensino remoto aqui que vocês estão reclamando de alguma maneira e que a gente precisa construir dentro dessa atualidade, é um momento coletivo. E tem uma palavrinha da moda, inteligência coletiva. Mulher, o que é isso? Todo mundo precisa pensar junto, inclusive você, né? Que vai ver a minha aulinha. Você precisa entender que a gente, ao invés de ter o problema, me dê a solução. Por quê? A educação ela é feita de soluções, ela não pode ser vista como um problema. Já temos vários, então agora é hora da gente começar a organizar as nossas ideias e ver o que a gente prioriza. É o meu celular nas redes sociais ou é as minhas horas de estudos? Então, assim, a educação remota, ela quer disciplina e compromisso seu na hora de assistir as aulinhas, tá? Ensino remoto, ele se difere de à distância, porque no remoto você tem a presença do professor. Ele pode ser online, pode gravar uma aula. Isso é o remoto. À distância, ele tem um tutor. Qual é a diferença? Ele está mais adequado ao ensino superior, então não confunda. Esse ensino à distância aqui, que muita gente, e eu escutei vocês falando várias vezes, ensino à distância. Não é não, bebê, porque vocês não estão no ensino superior. E aqui, as pessoas, elas procuram um horário flexível para elas. É uma outra rotina, é uma outra modalidade. No nosso ensino remoto, vocês têm horário para as coisas, né? É uma questão apenas de adequar as rotinas. Então, eles não são iguais, tá? Então, é preciso que vocês comecem a entender isso daí. Professor, por que a senhora está falando de aprendizagem remota mesmo? Meu amor, vai que cai no Enem uma perguntinha desse sentido, ou é o tema da redação. Não deixamos a desejar. A escola preparou vocês para isso. Bora! Ó, as atividades requerem uma certa estrutura que muitas pessoas não têm. Outro problema, gente, que pode vir também, tecnologia. Lembrem-se, o mundo é globalizado, mas nem todo mundo é globalizado. O que é que eu estou querendo dizer com isso com vocês? Nem todo mundo tem acesso à internet. Olha o problema, né? Então, assim, foi pensado uma maneira, uma alternativa de atender as demandas educacionais, mas não pensou na questão das diferenças, das desigualdades sociais. O que? O acesso à internet. Não tem como o aluno ver uma aula que foi gravada se ela não estiver, o celular não estiver com internet, porque ele vai precisar baixar. Tá no YouTube? Não tem como. Então, assim, de alguma maneira, as demandas, elas são contraditórias. Professora, você está querendo dizer que fomentou ainda mais a desigualdade social? Puxa, vamos puxar outro tema. Olha lá, a desigualdade social nunca ficou tão ascendente, ou seja, agora a gente consegue enxergar isso muito claro, né? As diferenças, alunos que não vão poder competir no Enem, por quê? Porque, de alguma maneira, as escolas públicas, elas não estão alinhadas também com as escolas privadas. Então, queridos, vocês têm um privilégio aí, vocês estão à frente. Então, assim, de alguma maneira, alunos da escola privada, grande parte delas tem acesso à internet, o que o aluno da escola pública não tem, né? Em sua grande maioria. Mesmo que sejam aulas, né, em canais de TV público, e se a televisão, se for uma televisão para todo mundo na casa, já é um contexto também a ser repensado. Então, a aprendizagem remota, ela tem essas nuances aí, da desigualdade social, né, das diferenciações de classe, escolas com ou sem estruturas, a gente precisa pensar nisso também, né? Então, tudo isso daí, de alguma maneira, ela veio para a gente começar a repensar o papel da escola e o papel do professor na relação ensino e aprendizagem. Olha aqui, a desigualdade frente à aprendizagem. Veja só, enquanto um aqui tem, né, acesso a Globo News ou CNN, aqui ele está vendo uma videoaula, está online, né, pode estar pelo Meet ali, né, Hangouts ou Webex, seja lá o que for, e ele ainda tem um celular se ele quiser pesquisar. Aí vem aqui o outro, tadinho, com a melhor das ferramentas, o livro, né? De alguma maneira ele foi buscar uma alternativa. O livro é a mesma coisa? Não. Então, essas são as disparidades sociais que precisam ser vencidas neste momento.
Família, escola e tecnologia. As famílias precisaram readequar, se estruturar. Elas precisaram entender que a escola não vai fazer o papel sozinha. Por quê? A escola instrui, o pai educa. Então a gente não está aqui para educar. É importante que isso fique claro. Porque a escola ela vai instruir enquanto papel formativo. Ou seja, ela vai dar a base, mas a escola, ela precisa, a família, ela precisa acompanhar. Ela precisa dar acesso. E é nesse momento também que o pai também pode ajudar a escola. De que maneira? De que maneira meu filho está usando a tecnologia? Né? Então, isso também é uma nuance que a gente precisa começar a organizar. Eu vou dizer e vou repetir, depois que passar tudo isso, nós não mais seremos os mesmos. As aulas presenciais nunca mais serão as mesmas, porque a gente está tão adaptado agora com a tecnologia que todo mundo vai querer dar aula com alguns dispositivos tecnológicos. Para quê? Justamente para que vocês não percam foco, não percam atenção. A gente está sempre buscando alguma coisa que tente trazer você para esse universo. E que você entenda que a tecnologia ela pode ser usada a seu favor. Desde que você entenda que nem toda informação se reproduz em conhecimento. Nem todo conhecimento se reproduz em informação. Beleza, bebê? Aqui eu usei algumas respostinhas que meus queridos alunos mandaram para mim no Instagram, né? Eu pedi autorização, é meu arquivo pessoal. E aí eles começaram a dizer que nunca mais é reclamar de aulas presenciais, que é muito difícil ter disciplina nesse momento por conta dos horários de estudos, né? A situação de uns disseram que foi tão importante para se enquadrar, porque já que você não tem mais aquele professor que você vai encontrar, né? Você precisou entender que assim, aquele material que a gente disponibilizou é o professor naquele material. Então, aquele material mais do que nunca precisa estar vivo, ou seja, você precisa estar sempre revisando. Então, as videoaulas que você assiste, você não tem que assistir uma vez só. Ele é um processo revisional, você tem que assistir sempre. Por quê? Porque ele é uma cadeia. De que maneira? Esse assunto vai puxar todos os outros assuntos. Professora, por que você está falando de aprendizagem mesmo? Por quê? Porque eu já disse para você, bebê, é assunto da atualidade. E esse assunto da atualidade está dentro de um assunto chamado urbanização, as cidades, educação. São problemas sociais urbanos. E educação é um problema social urbano. A gente tirou um para poder puxar um gancho para vocês, mediante a dificuldade encontrada, né? Que é justamente de quê? De estudar, de sentar a cadeira lá, sentar na cadeira lá e mandar ver. E ter foco, disciplina, compromisso. Missão cumprida. E, ó! A gente se encontra, né, numa próxima aula, mas a atividade da sala Google já está lá, bebê. Então, mãos à obra, viu? Compromisso. Fui!